Palavra Bendita, com o pastor Gilberto Suzano. Uma mensagem bíblica de esperança para a edificação da família. Olá, graça e paz sobre a sua vida e sobre a vida também da sua família. Seja muito bem-vindo. Eu quero compartilhar com você uma porção da Escritura Sagrada, conforme está em Mateus, capítulo 7, versos 24 ao verso 27. E assim nos diz a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa e ela caiu, e a sua queda foi grande. Pois bem, hoje e nas próximas 3 mensagens eu quero refletir com você sobre o tema Uma família à prova de tempestades. E nesta passagem o Senhor Jesus expôs um contraste entre 2 casas que haviam sido construídas. Ele falou de 2 casas que sofreram as mesmas circunstâncias, as mesmas dificuldades, os mesmos problemas. Essas 2 casas enfrentaram chuvas tempestuosas, os rios subiram em nível muito elevado, os ventos bateram com muita força contra as 2 casas. Porém, uma casa caiu e a outra não. Uma casa resistiu, a outra desabou. Por que essas 2 casas tiveram um final tão diferente? Por que uma casa caiu e a outra não? Essa passagem nos faz refletir em uma importante e pertinente questão. Por que será que algumas famílias se dão tão bem e outras se dão tão mal? Por que será que há pessoas tão felizes com a família que têm e outras vivendo sufocadas em meio aos destroços de uma família já até mesmo destruída? Por que será que algumas pessoas desfrutam de uma vida familiar tão abençoada e outras vivem sob os escombros de um lar amaldiçoado? Jesus nos ensina nesta passagem que a diferença entre o sucesso e o fracasso de uma família está no modo em que cada uma é edificada. Eu creio que esta mensagem pode ser muito útil. Talvez seja útil àqueles que hoje têm uma boa família e vivem em um lar feliz e cheio de paz. Quem sabe pode ser uma mensagem oportuna para aqueles que estão vivendo hoje em meio às tempestades dos conflitos familiares e estão desanimados ou desesperados. Ou quem sabe ainda pode ser útil aos que já viram a sua família ser destruída e até já tem perdido as esperanças. Seja em qual uma das situações você se encontre, Deus sempre tem algo a falar conosco. O que nós aprendemos aqui com Jesus a respeito de uma família que resiste às tempestades? À luz desta passagem, nós aprendemos aqui alguns princípios e hoje eu quero observar com você que uma família resiste às tempestades quando ela está alicerçada no firme relacionamento com Deus. Veja bem que Jesus falou de 2 tipos de solos diferentes em que as casas foram construídas. No verso 24, ele disse que uma casa foi construída sobre a rocha, a outra foi construída sobre a areia. O que o Senhor Jesus queria dizer com isso?
Essa foi uma maneira de Jesus expressar o modo prático dele definir dois tipos de famílias ou dois tipos de pessoas. E pensando nessa perspectiva de família, nós podemos perfeitamente entender que ele estava se referindo aqui a um tipo de pessoa ou a algum tipo de famílias que alicerçam suas vidas em um relacionamento pessoal com Deus. Essas famílias, elas estão sendo alicerçadas na rocha. Esse é um tipo de família. Há também um outro tipo de família, dito aqui por Jesus, famílias que fundamentam suas vidas em si mesmo e em seus próprios interesses. E Jesus diz que esse é um solo arenoso, isso é alicerçar a família, é construir a família sobre a areia. Esse ensino de Jesus a respeito da necessidade de famílias estarem alicerçadas na rocha de um firme relacionamento com Deus está em total acordo com o ensino do Salmo 127. Olha o que o salmista havia escrito: se o Senhor não for o alicerce para edificar o lar, em vão trabalham os que o edificam. A família deve estar alicerçada em Deus, pois Ele é a única rocha firme e segura. Dezenas de outros textos bíblicos reforçam essa mesma ideia. Eu separei apenas algumas porções da Escritura, por exemplo, 1 Samuel 2:2, não há rocha alguma como o nosso Deus. 2 Samuel 22:32, assim nos diz: pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? O Salmo 144, versículo 1, bendito seja o Senhor, a minha rocha. O Salmo 28, verso 1, a ti eu clamo, Senhor, minha rocha. Salmo 62, versículo 6, somente Ele é a rocha que me salva, não serei abalado. Isaías 26, versículo 4, confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Veja bem, só pode resistir às tempestades a família que reconhece que o Senhor Deus é a única rocha. Isso significa reconhecermos a nossa necessidade suprema de Deus. Uma família à prova das tempestades tem no relacionamento com Deus a sua base sólida. Essa família se dispõe a ouvir a palavra de Deus e, como a fé vem pelo ouvir, ela está alicerçada na fé, que é o firme fundamento dos princípios e das promessas do Senhor. E quando falamos de relacionamento com Deus, nós precisamos pensar em muita oração. Nós precisamos considerar o estudo e conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos também levar em conta a necessidade de consagração de nossas vidas e de nossa casa ao Senhor. Nós precisamos também pensar na necessidade de uma fidelidade a Deus a qualquer custo. É preciso considerar ainda também sobre amar a Deus acima de todas as coisas e vivermos uma vida de santidade, de serviço, de entrega, de compromisso total com Deus. Se queremos uma família bem-sucedida, se queremos um lar capaz de resistir às tempestades, nós precisamos conduzir a nossa família a uma vida de intimidade com Deus. Isso é alicerçar a família na rocha. E quanto mais alicerçado estivermos nessa rocha que é o Senhor, mais forte será a nossa família. É a firmeza de um relacionamento íntimo com Deus por meio da fé no Senhor Jesus Cristo, a única base sólida para uma família. Se uma família não leva o relacionamento com Deus a sério, inevitavelmente ela estará vulnerável e sob risco de desabamento a qualquer momento. Eu quero concluir essa reflexão com algumas perguntas que devem ser para a nossa reflexão pessoal. E a primeira pergunta é: como tem sido o relacionamento da sua família com Deus? Você e sua família já estão firmados na rocha que é Deus, por meio da fé na pessoa de Jesus?
O quanto você e sua família também dedicam-se para a oração diariamente? Vocês ao menos oram juntos todos os dias? Terceira pergunta para pensarmos: como tem sido o zelo pelo estudo da Bíblia em sua casa? Você e seus filhos estudam a Bíblia regularmente? Faz parte do dia a dia da vida da sua família o estudo da Bíblia? O quanto você e sua família estão envolvidos com os planos e os projetos de Deus para as famílias da terra e também para este mundo? A minha oração é que você e sua família estejam alicerçados na rocha firme que é o Senhor. Pois caso contrário, mais cedo ou mais tarde, inevitavelmente as tempestades virão e o risco da queda será grande. Ao longo dessa semana, nos próximos dias, avalie, reflita e, se for o caso, acerte o seu relacionamento com Deus. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém. E que a sua casa esteja alicerçada na rocha de um firme relacionamento com Deus. Amém.